Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Bianca, eu falo sobre planejamento no meu Instagram e eu decidi fazer esse vídeo aqui no YouTube agora no final de 2022 para falar sobre como a gente pode traçar as nossas metas para 2023. E bom, antes de começar falando sobre as nossas metas, eu queria falar sobre algumas coisas que você pode fazer antes de começar a traçar as suas metas. A gente, quando chega no final do ano, tá com a cabeça fervilhando de ideias, já pensando em tudo que a gente quer pro ano que vem, pensando em tudo que passou, então é um momento de muita reflexão. E é legal que a gente não fique guardando isso na nossa cabeça, até porque a gente fica muito ansioso. Então é legal que você tenha um caderninho e você anote nele todas as coisas que vão surgindo na sua cabeça durante essas últimas semanas do ano. Então eu peguei, um caderninho, fui anotando em tópicos, coisas que eu queria comprar, novos hábitos que eu gostaria de criar no ano que vem. Tudo que ia vindo na minha cabeça, eu já ia lá e anotava, e isso me ajudou muito a fazer o meu planejamento. Uma outra coisa que eu fiz na semana anterior ao meu planejamento anual foi começar a fazer um destralhe de várias coisas aqui em casa, não só do meu quarto, do meu guarda-roupa, mas da cozinha, enfim, de tudo para ter a casa em ordem, para ter as coisas limpas, organizadas. Isso ajuda muito a gente a ter mais clareza, ter uma cabeça pronta pro ano que tá vindo, porque eu acho que quando a gente faz uma limpeza, quando a gente destralha várias coisas que a gente não tá usando, a gente abre espaço pro novo e a gente fica muito mais organizado, fica bem menos estressado e consegue focar mais nas coisas que a gente precisa fazer. E bom, como eu gosto de começar a fazer o meu planejamento? Você é uma pessoa que já se planeja, provavelmente no final de 2021 você fez um planejamento anual. Antigamente, quando eu era criança, eu fazia sempre uma cartinha para mim mesma ler no final do ano. Isso sempre foi muito legal. Era um momento muito especial para mim. E hoje em dia, eu já tenho esse momento muito mais detalhado, muito mais específico. Eu faço hoje meu planejamento no Notion. E vamos dizer que essa cartinha que eu fazia pra mim mesmo quando eu era mais nova, hoje eu faço, só que setorizando por áreas da vida. Eu não sei se vocês conhecem a Roda da Vida, eu vou deixar um print aqui dela, mas é uma roda que contém várias áreas da nossa vida. E ela fala que a gente precisa equilibrar todos os pratos. Se uma área da nossa vida vai mal, isso vai impactar nas outras. Então vamos pegar, por exemplo, a área da nossa vida que é a área financeira. Com certeza ela vai impactar talvez no seu relacionamento, talvez na sua felicidade. Então a saúde é a mesma coisa, os seus relacionamentos impactam na sua vida do trabalho. Então se você tá mal com uma pessoa que você ama, pode ser que você não desempenhe tão bem no trabalho. Então é legal que a gente se atente, sempre a tentar manter todas essas áreas com uma nota razoável. Então a gente dá notas para cada área. Conforme a gente dá essas notas, a gente consegue entender o que é necessário priorizar. Então, se uma área não tá indo tão bem, vamos focar naquela área ali, melhorar aquilo que não está bom, para que assim a gente consiga melhorar o todo. E voltando, sobre a cartinha que eu gosto de fazer, hoje eu escrevo coisas para mim mesma para cada área. Então, é assim que eu faço, é assim que eu me organizo na hora de fazer um planejamento anual. Então, vamos supor a questão da área da saúde, como foi o meu ano, como eu me organizei em relação à minha saúde, foi bom, não foi, o que eu quero deixar de lado, o que eu quero começar a fazer no ano que vem. Então eu faço essa reflexão para todas essas áreas e eu escrevo mesmo como se fosse ainda uma carta para mim mesma ler no final do ano, mas também como uma revisão, um diário, um momento realmente ali mais pessoal de escrita, um momento de reflexão mesmo pro ano que passou, pensando em tudo que eu vivi em 2022. Eu sugiro muito que vocês façam isso e comecem um planejamento por isso, porque é um ponto de partida para vocês pensarem no ano que vocês querem ter a partir de agora. Então, quando você passa a olhar para o que passou, você tem uma referência e você passa a não criar tantos objetivos e metas mirabolantes, coisas do além, sem uma base, sem algo que você já tem ali como referência. E aí você pode pensar em perguntas para você fazer para si mesmo e responder durante esse momento de escrita. Eu deixei algumas aqui de exemplo, vou ler para vocês, mas vocês podem pensar também naquilo que vocês querem revisitar, no tipo de reflexão que vocês querem ter. Então, eu deixei aqui, por exemplo, quais foram os acontecimentos mais importantes do seu ano, do que você se orgulha, como você lidou com os problemas, quem foram as pessoas que mais estiveram do seu lado, quais foram os seus desafios, quais foram as suas maiores conquistas. Então, essas são algumas sugestões de perguntas para você pensar e refletir sobre o ano que passou. Depois, eu gosto de escrever, ainda para cada área da vida, aquilo que eu espero pro ano que vem. E quando eu falei para vocês
escreverem durante a semana tudo aquilo que vinha na cabeça de vocês em um caderninho, acho que esse é o momento de pegar esse caderninho e ir dividindo, sabe, as coisas que vieram para cada área da vida. E aí você tem ali um panorama de como você quer que cada área performe, e isso vai servir como uma referência, por exemplo, para o seu planejamento mensal. Então, todos os meses você vai pegar, né, essas anotações do que você quer para sua vida em 2023 e você vai entender se você precisa criar um projeto, se você precisa criar um novo hábito, se você conseguiu naquele mês fazer algo em relação àquilo que você estava querendo. Então, é muito legal você ter escrito quais são as suas expectativas para o ano que vem. Isso ajuda muito. Mas isso ainda não é um plano concreto, né? Não são seus objetivos, não são as suas metas. Como você vai fazer para traçar isso? Eu gosto muito de começar pelo mapa dos sonhos. Não sei também se todo mundo conhece, mas o mapa dos sonhos é muito legal. É basicamente um quadro que você cria com imagens do futuro, que você quer viver no futuro, imagens dos seus sonhos. Então, por exemplo, se você tem um sonho de se formar na faculdade, você pode colocar uma foto de uma pessoa de beca e tudo mais. Se você tem um sonho de fazer uma viagem para algum lugar específico, você também pode colocar. Se você tem um sonho de casar, se você tem o sonho de praticar um esporte radical que você quer começar, ou de falar uma nova língua, todos esses sonhos que você tem para você mesmo, que você fecha os olhos, você se imagina e vem uma felicidade muito grande só de você se imaginar realizando aquilo, tudo isso são sonhos muito fortes e é legal que a gente sempre se lembre deles, né, para que a gente não esqueça. Aí conforme você for realizando esses sonhos, você vai dando checks. Depois que você definiu os seus sonhos, colocou isso num papel, visualmente, é legal que você trace objetivos que vão te ajudar a realizar esses sonhos. Então você para de deixar isso só no campo da imaginação e você passa a traçar realmente planos concretos para conseguir realizá-los. E um objetivo é tudo aquilo que te ajuda a te aproximar desses sonhos. Então é muito importante que a gente trace objetivos. E é legal que esses objetivos eles sejam mensuráveis e que você consiga saber exatamente o ponto onde ele foi realizado. Então, quando você conquistar esse objetivo, você vai conseguir dar um check nele. Ok, então vamos pegar, por exemplo, eu vou usar aqui para ilustrar uma pessoa que quer começar a correr, quer virar corredora, e ela coloca como objetivo para aquele ano correr uma prova de 10 quilômetros. Esse é o objetivo dela. Foi mensurável, ela sabe exatamente quantos quilômetros ela quer correr. Ela vai conseguir realizar esse sonho em um ano, é possível de ser realizado. Mas o que ela precisa fazer para conseguir correr esses 10 quilômetros? E aí vem as metas que a gente pode traçar. E para um único objetivo, você pode traçar mais de uma meta. E a meta, o que vai ser? Vai ser aquilo que você vai fazer, é aquilo que está sob o seu controle fazer, dentro de um período específico. No caso, por exemplo, eu gosto muito de traçar metas para a semana. Então, vamos supor que a pessoa então quer correr os 10 quilômetros, ela pode traçar como meta fazer 3 vezes na semana um treino de corrida. Uma outra meta que ela pode também criar é, por exemplo, treinar 3 vezes por semana na academia, porque além de treinar a corrida, ela precisa fortalecer para não se lesionar e tudo mais. Então, ela criou 2 metas para um único objetivo. E como que a gente pode realizar essas metas? Então, depois de você definir objetivos e metas, né, muita gente para aí. Mas é legal que você trace passos. Então, na hora que você for fazer isso, você pode fazer no Excel, montar uma planilha, você pode fazer no Notion, você pode escrever num caderno, mas é legal que você crie essas 3 colunas. Então, depois de fazer o mapa dos sonhos, você vai criar os seus objetivos. Então, primeira coluna, segunda coluna, metas, e a terceira coluna, passos. Aí você vai fazer um planejamento bem detalhado para cada meta, de como você vai conseguir cumprir essas metas. Então, por exemplo, a pessoa, né, colocou como meta que ela quer correr 3 vezes por semana. E como ela vai fazer isso? Ela vai contratar um treinador que vai montar para ela uma planilha de treino semanalmente e ela vai cumprir essa planilha. Talvez ela precise comprar um tênis de corrida porque ela não tem, então isso vai nos passos. Ela vai ter que dormir umas 10 horas da noite para acordar às 6 para daí correr, ou dormir às 9 para acordar às 5 para correr. Então ela vai realmente traçar um plano bem detalhado, bem específico para que ela consiga realizar essas metas. Realizando essas metas toda semana, ela vai chegar perto de conquistar aquele objetivo. Conquistando aquele objetivo, ela vai chegar muito perto de realizar o sonho que ela tem. Então, a gente faz uma cascata e, enfim, no final a gente chega a um nível, né, um nível diário de planejamento. Então, quando a gente para pensar, tudo tá dentro do nosso dia a dia. A gente, né, tem controle sobre o nosso dia, sobre os nossos atos, sobre o agora, sobre o presente. Então, como que a gente consegue trazer os nossos sonhos pro presente, pro dia a dia?
como a gente consegue pensar em hábitos que vão ajudar a gente, né, a chegar no nosso objetivo. Então, é assim que vocês vão conseguir não só traçar as suas metas e objetivos, mas também pensar como realizá-los, porque de nada adianta deixar tudo no papel e não realizar nada. É importante também que você defina as suas prioridades. Então, dentro das áreas da vida, quais você quer dar prioridade esse ano, para você não sair traçando vários objetivos e depois se perder e acabar não realizando nenhum deles. Então, priorize, foque em poucos objetivos, não saia criando 300 mil metas. Foque em coisas que sejam possíveis para você realizar no seu dia a dia. Bia, tá tudo no papel, mas como que eu vou conseguir cumprir isso em 2023? Como que eu vou conseguir ter certeza de que eu vou realizar os meus sonhos, os meus objetivos? Primeiro de tudo é você entender que nem sempre se trata da linha de chegada, de uma realização e ponto final, acabou, realizamos. Eu acho que a gente precisa pensar muito além disso, sabe? A gente precisa pensar na pessoa que a gente quer se tornar. Então, eu vou utilizar o exemplo, né, que eu já usei aqui no vídeo, quando a gente tá falando de atingir um objetivo de corrida, a gente tá falando de uma pessoa que quer se tornar um corredor, então ela quer ser um corredor. E isso é muito forte, isso vai determinar as escolhas que ela faz no dia a dia, a mentalidade que ela vai ter. Então, talvez a pessoa, ela tenha que abrir mão de certas coisas para que ela consiga cumprir as planilhas de treino. Então, é muito sobre quem você quer ser. E depois que ela cumprir esse objetivo, provavelmente ela vai criar outros, porque ela vai continuar sendo uma corredora, uma atleta, enfim. Então, para de pensar sobre, enfim, o corpo que você quer ter, o objetivo que você quer conquistar, mas começa a pensar em quem você quer ser e quem você quer se tornar, né? Qual é a transformação que você quer para sua vida e para si mesmo. Outra coisa que a gente está falando aqui é sobre planejamento anual. Mas se você é uma pessoa que não se planeja durante o ano, eu aconselho fortemente que você passe a fazer isso. Porque não existe só um planejamento anual, não é só durante as viradas de ano que a gente traça metas e objetivos. A gente pode fazer isso para o nosso mês, por exemplo. E o planejamento que eu mais gosto, que eu sinto que faz mais diferença na minha vida, é o planejamento semanal. Então, todo domingo eu sento, tiro um momento para planejar a minha semana. Final de mês, a mesma coisa, né, que é o planejamento mensal. Então, se você fizer todos esses tipos de planejamento durante o seu ano, você vai ter certeza de que você vai estar sempre revisitando esse planejamento anual que você acabou de fazer, e constantemente organizando a sua vida, organizando os seus projetos, enfim, tudo aquilo que você quer conquistar durante o ano, porque, obviamente, muita coisa vai acontecendo durante o ano, muita coisa muda, às vezes a gente deixa projetos de lado, às vezes a gente deixa objetivos de lado e cria outros, então esteja sempre se planejando, não faça isso somente uma vez por ano, pelo amor de Deus, porque com certeza vai dar errado. E uma última dica que eu dou aqui pra vocês é focar na criação de hábitos saudáveis durante 2023. Então, se você não tem um sono regulado, se você não tá se alimentando bem, se você não faz atividade física, pense em começar a fazer essas 3 coisas, porque são pilares para que a gente consiga conquistar todo o resto. Se inscreve aqui no meu canal, para 2023 eu pretendo postar mais vídeos aqui no YouTube, não é um canal que eu sou muito ativa, normalmente eu posto mais coisas lá no Instagram, então se você também não me segue no Instagram, me segue lá. E eu falo bastante sobre planejamento, mostro um pouco dos meus hábitos saudáveis. É isso, gente. Muito obrigada se você assistiu o vídeo até aqui. E tchau, tchau!